A verdade é o seguinte, no day trade, você acha que você está analisando gráficos, ou então fazendo tape reading. Mas, na realidade, o que você está tentando fazer é adivinhar o futuro. E ninguém ganha dinheiro consistente desse jeito. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Frederico, aqui a gente fala de estilo de vida, empreendimentos, investimentos, treino. Tudo na vida real, baseado na minha experiência pessoal. Então esse vídeo aqui é o seguinte, ele é uma continuação da minha jornada dentro do day trade. Eu fiz 2 vídeos anteriores explicando para vocês como que foi a questão do tape reading, que eu fiquei um ano inteiro estudando tape reading e praticando todos os dias, praticando tape reading. Participei de salas ao vivo dentro do Discord, fiz cursos, tudo mais e tal. Foi um ano onde eu perdi uma quantia de dinheiro controlada, graças a Deus. Tive a iluminação de Deus para não cair na furada de embarcar no all-in, como dizem dentro do mercado financeiro. E aí fiquei tudo mais e tal, dentro desse um ano. Quando passou um ano, desencanei, desiludi, tudo mais, acabou. Vão tocar a vida para frente, tudo mais. Perdi esse valor controlado, que foi no máximo 36 mil. E aí, eu me dei por vencido dentro do tape reading, mas não dentro do day trade em geral. Desde o início, quando eu comecei lá a tentar o day trade, eu sempre ouvi falar da análise técnica ou análise gráfica, sabe? E foi uma coisa que eu ouvi falar e tudo mais. Porém, naquele primeiro momento, o tape reading me pareceu uma coisa mais assim, sabe? Mais técnica, tudo mais. Eu queria fazer, sabe? Tape reading me pareceu um negócio mais assim, que seria possível de eu dominar, menos achismo, né? Mas, igual eu falei pra vocês, fiquei um ano, tudo mais, beleza e tal. Aí tá. Quando eu me dei por vencido, eu pensei em analisar o que seria os gráficos, o que eles chamam de análise técnica. E aí, beleza. Aí comecei a ver um monte de vídeo, tudo mais, tal. E dentro disso, cheguei dentro do que me pareceu lá na época que era o mais técnico de tudo, o mais assim, sabe? Que parecia que era a coisa mais melhor possível, que é o que vocês estão vendo aí, ó. Mostrando os candles, tudo mais e tal. Isso é análise técnica, né? O que me pareceu ser melhor do que tudo, que foi um autor que eu cheguei, chamado Al Brooks, um autor americano, que ele analisava, o termo que ele usava é o price action. E aí ele escreveu 3 livros muito famosos, são livros grandes, sabe, livros que, nossa, que te dá muita coisa para ler, tudo mais e tal. Eu até trouxe para vocês aqui os livros para que vocês vejam. São esses 3 aqui, ó. Eu já esqueci a ordem, porque já tem alguns anos, né? Mas eles têm uma ordem para você lê-los. Então aqui, ó, tá vendo? Olha aqui pra você ver. Olha o tamanho do livro aqui comparado com o tamanho da minha cabeça. Você vê que o livro é grande pra caramba. E aqui, ó. Trading Price Actions. Esse aqui é o Reversals. E olhem só para vocês verem aqui. Ele coloca o subtítulo que vocês veem que ele tenta dar uma leitura realmente séria pra coisa. Olha só. Technical Analysis of Price Charts Bar by Bar for the Serious Trader. Ou seja, análise técnica dos gráficos, barra por barra, para o trader sério. Então, ele coloca isso aqui, e eu falei, olha, é para o trader sério, é para mim, eu sou o trader sério, eu quero ser o trader sério. Aí tem esse primeiro livro, né, que eu não sei se é o primeiro, igual eu falei, não sei a sequência. Aí tem esse segundo aqui, ó, que é o Trends, que seria o Tendências, né, participando da mesma sequência de livros. E você tem esse outro aqui, ó, que é o maior, Trending Range. Então seriam as consolidações, né? Quando o gráfico fica andando de lado. E aí eu peguei esses livros, falei assim, pensei comigo, olha, vou estudar isso aqui, vou arrebentar, vou aprender tudo, sabe? Ele tem, inclusive, esse senhor, que é o Al Brooks, ele tem um discípulo dele muito famoso aqui no Brasil,
tudo mais. Ele tem um curso, eu fiz o curso dele, tudo mais, e foi, né, acompanhei tudo mais, tentando realmente, ao mesmo tempo. Aí tinha, vejam bem, olha o que eu estava lendo. Eu estava lendo os livros, né? Peguei os livros, primeira coisa, antes de eu fazer o curso, fazer nada, eu falei assim, ó, primeiro eu vou ler os livros antes de eu fazer o curso. Aí depois eu faço o curso, aí eu pego e leio os livros de novo. Isso foi o que eu pensei. E assim eu fiz. E aí eu tinha os livros para ler, e ainda tinha, além dos livros, a apostila do curso. E todo o conteúdo do curso, que eu poderia ficar repetindo tudo mais e tal, e lendo novamente e tudo. Então, acredito eu que isso aí foi uma postura que eu tive bastante séria, sabe? Na teoria, era uma coisa linda, que era o quê? Você vai pegar os padrões que acontecem no passado, tendem a acontecer novamente no futuro. Parece lindo. E se você analisar, você vai pensar assim, olha, os gráficos eles estão sempre subindo e descendo. Se eu aprender a manejar ali o que está acontecendo, eu vou ser capaz de dominar essa situação. O próprio Al Brooks ele fala isso numa frase que, num primeiro momento, parece que é muito sábia, que ele fala o seguinte, olha, o gráfico ele te fala tudo. Tudo que está acontecendo no mercado, o gráfico te fala. Se você for capaz de interpretar o gráfico, você vai ser capaz de se dar bem no mercado. Porém, o que não acontece é o seguinte, prever o futuro é uma coisa impossível. Então você não tem como, você não tem como dizer para onde o gráfico vai amanhã ou para onde o gráfico vai no próximo minuto. Uma empresa, mesmo as empresas mais sólidas, elas podem ter dias de grandes perdas, ou podem ter meses de grandes perdas, ou podem ter anos de grandes perdas. E a sua conta vai aguentar isso? Dias, horas, meses ou anos de grandes perdas? Então vejam bem, nesse momento eu tentei e fui tentando ao longo do tempo, fui estudando não só o Al Brooks, como vários outros traders também, mas o Al Brooks foi assim, o principal, pelo simples fato de que eu achava que ele era o melhor de todos dentro da leitura dos gráficos. Então, fiz lá tudo mais, estudei o Al Brooks o tempo todo e tal. Porém, nenhum desses caras leva em consideração a armadilha do emocional do fator humano. Gente, onde tem emoção, tem ansiedade, tem pressão, tem expectativa, a gente não é máquina. Você pode ter stop loss, você pode ter o que for. Não adianta. Você vai colocar as chances contra você. Então, é uma questão que, por mais que seja... Por exemplo, tudo que eu aprendi no Price Action é muito bom para eu analisar os históricos de empresas. Por exemplo, quando eu pego uma empresa e eu vou pegar o gráfico dela ao longo dos últimos 5 anos, eu vou saber de uma forma muito, muito boa. Sabe? Não tem outro jeito. Isso tudo eu aprendi com o Price Action. Então, por esse lado, foi até bom. Por outro lado, o que aconteceu? Eu fui fazendo, seguindo o mesmo beabá que eu tinha seguindo no tape reading, né? Ou seja, vou colocar aqui um limite de perdas diárias, tudo mais e tal, aí vou acontecer, só posso perder tanto, tudo mais e tal. E fui fazendo, e aí fiquei vários meses novamente, tudo mais e tal. Eu acho que pelo fato de o Price Action ele não te exigir aquela leitura, que seu olho fica daquela forma frenética do jeito que acontece no tape reading, eu me desiludi com menos tempo. Porém, esse menor tempo foi, digamos assim, possivelmente 6 meses. Sabe? Então, o que aconteceu isso? E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, amigos, é o seguinte. Uma coisa que eu aprendi a duras penas durante esse processo todo meu é que a gente tem que tentar sempre colocar as chances a nosso favor, não contra. Então, por exemplo, se você pensa em ser médico, por exemplo, aí você analisa o fenômeno das chances. Você fala assim, cara, de 10 médicos, quantos deles se deram mal na vida? Provavelmente nenhum dos 10.
De 100 médicos, quantos deles se deram mal na vida? Você analisando isso, você coloca o fenômeno das chances em perspectiva. Agora, e no day trade? De 1000 day traders, quantos se dão bem na vida? E de 10.000? Quantos que se dão bem? Percebe isso? Isso é o fenômeno das chances. Numa atividade tão arriscada quanto o trade, e mais ainda, tão arriscada quanto o day trade, que aí essa coisa de você virar e falar que não, você vai extrair dinheiro do mercado todos os dias, ou se não todos os dias, todos os meses, ou todos os anos, mesmo que você tenha algum mês negativo, é uma coisa assim totalmente ilusória. Então fiquei lá vários meses até que chegou o momento que eu desisti. Essa foi minha experiência com o price action ou com a leitura dos gráficos, né? Análise técnica, análise gráfica. Eu estudei muito, me dediquei, li livros pesados, fiz cursos, assisti palestras, tentei tudo. Mas, no fim das contas, eu percebi que eu estava tentando fazer algo impossível, que é adivinhar o futuro. Esse foi o terceiro capítulo das experiências aqui, contando as minhas experiências no day trade. Se você quer entender como funciona a cabeça de quem tenta viver de mercado e por que tanta gente se frustra, continua aqui comigo nos próximos vídeos, comente que eu vou responder tudo. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal e até o próximo vídeo.